Fala pessoal, estamos por aqui no Por Osmose Podcast, mais um programa. E no dia de hoje a gente está aqui com 3 convidados especiais. Vamos lá, aqui comigo está o L. Jackson, nutricionista, clínico e esportivo, meu colega aqui de pós-graduação de longa data. E aí, como é que você está? Tudo tranquilo, tudo em paz? Tudo em ordem. O farmacêutico aqui, Lucas Rezende. E aí, meu irmão, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, melhor agora, né? Melhor Com esse agora? podcast maravilhoso que estamos iniciando na data de hoje. Porra, cara, tu fala bem, hein, velho? E aqui o nosso amigo Thomas, médico, que também vai estar contribuindo com o conhecimento no dia de hoje. Vamos embora, hoje vai ser sucesso, só coisa boa. Só coisa boa. Então, pessoal, nosso episódio de hoje vai ser falando aqui sobre diabetes. A gente vai tentar dar uma visão ampla, geral, para a gente estar ajudando o pessoal de casa a ter uma noção de manejo e até fazer uma reflexão se a pessoa está necessitando no momento de um auxílio profissional. É muito importante a gente ter um bom entendimento da doença, aqueles que têm, aqueles que não têm, para que tenham uma boa capacidade de prevenção, e a gente assim vai tentar contribuir no dia de hoje. Então, de maneira geral, a gente vai falar de diabetes. E aí, L. Jackson, o que é que tu tem a me dizer para diabetes? Para quem não entende a doença, que é bem comum, né? A gente vê no dia de hoje pessoas chegando ao consultório, não, às vezes até tem a doença já há um bom tempo, mas não sabe qual é essa condição. O que é que seria isso, cara? O que é o diabetes? Todo mundo tem que saber primeiro o que é o diabetes, saber o que é que tem. O diabetes é uma alteração da glicose de forma persistente, ou seja, é uma doença crônica que vai fazer com que a glicose ela fique sempre elevada, se não tiver ali o seu controle, né? Seja por medicamentos ou também pela alimentação. Então é isso o que é o diabetes. Certo. Num contexto geral, a gente imagina que o indivíduo, ao alimentar-se, vamos supor, comer um carboidrato, como um pão, ele acaba quebrando esse carboidrato lá em glicose, a glicose vai percorrer pela corrente sanguínea e ela será captada pelas células, mas só mediante ali a capacidade que o indivíduo tem de utilizar a insulina para translocar lá transportadores para fazer a glicose entrar na célula. Ou seja, num contexto geral, a insulina ela funciona para o indivíduo para pegar a glicose da corrente sanguínea, levando para todas as células do corpo. Condição essa que a gente evidencia em indivíduos normais. Então, de maneira geral, o indivíduo comeu, aumentou a glicemia, ele vai estar utilizando a insulina para levar o carboidrato para dentro da célula. E a gente também tem uma condição que a gente vai falar mais à frente, que ela se desencadeia na condição do esporte em si, que a gente vai falar isso na parte de tratamento. Numa situação de diabetes, o que é que aconteceria quando essa glicemia aumenta no indivíduo? Eita, comia ali um pão, comia um carboidrato de maneira geral. Ele conseguiria colocar essa glicose para dentro da célula? Não. Ou por deficiência da insulina, ou por resistência à insulina, essa glicose ela vai se manter persistente, né? Aí a gente tem que avaliar se é tipo 1 ou se é tipo 2 e o que é que está consumindo. E aí já entra na parte dos meninos aí, que algum dos dois já pode estar dando essa classificação aí para as pessoas entenderem essa diferença. Que o povo também chega no consultório e não sabe, disseram que eu sou tipo 1, e por quê? Disseram que eu sou tipo 2, é porque não entende, porque ninguém explica, né? Só diz assim, tu tem diabetes. E pronto. De maneira geral, Thomas, o que é que você vê assim no consultório? O pessoal chega meio perdido, não sabe quando tem a diabetes, qual diabetes tem, como é que é essa classificação, o que é que a gente podia dizer sobre essa classificação? Demais. Eu acho que a introdução que vocês fizeram foi perfeita, né? Deu para ter uma ideia geral do que é a doença. E aí, quando a gente vai caminhando mais um pouquinho na conversa, a gente chega nessa tecla que tem 2 tipos de doença basicamente, né? Sem entrar muito nos detalhes. Mas existe sim o diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Né? E o que é que muda na fisiopatologia dessa doença em si? O diabetes tipo 1 é uma pessoa que não produz insulina, né? Seja porque as células beta lá do pâncreas dele que eram responsáveis por essa função não funcionam mais, seja por uma função genética ou alguma doença imunológica que, enfim, bagunçou a casa aí. E o diabetes tipo 2 é uma pessoa que tem resistência à insulina. Tem a insulina, mas ela não funciona, né? Então, tipo assim, a fechadura não tá rolando ali, não tá funcionando. Lucas aí, que é farmacêutico, é até mais íntimo, eu acho que com a bioquímica, pode entrar nos detalhes dessa parte. Mas aí, assim, clinicamente falando, né, em termos de informação para as pessoas, o que é legal saber? Clinicamente, como é que a doença se apresenta, vamos dizer assim, né? Que é comum a gente ver nos consultórios, todo mundo vai ter essa experiência aqui. O diabetes tipo 1, geralmente quem desenvolve é uma pessoa mais jovem, né? É um jovem, magrinho, que por alguma coisa passou mal, foi para o hospital, teve um episódio ali,
né? E aí o cara vai, quando, enfim, vai investigar, descobre que tem diabetes, tem uma tendência na família, às vezes, já para ter isso. E o diabetes tipo 2, geralmente é o cara mais velho, o cara obeso, né? Que foi desenvolvendo essa resistência à insulina ao longo dos anos, seja por maus hábitos de saúde, ou, enfim, alguma outra doença associada. Mas assim, aí eu acho que essa introdução é legal para o pessoal abrir a cabeça e talvez até se identificar, né? Ah, esse aqui sou eu, não, esse aqui sou eu, enfim, vamos embora, destrinchar isso aí. É legal você falar isso aí, que a gente consegue evidenciar indivíduos com um padrão de diabetes e outro, porque difere. Eu não sei se no contexto clínico de vocês percebem que aqueles diabéticos tipo 1, quando descobrem, chegam a perder muito peso, passar mal, emagrecer demais, até descobrir que tem diabetes, porque as pessoas tendem a pensar o quê? Eu tenho diabetes, eu vou engordar. Vou comer e vou ficar gordo, mas não é bem assim, né? Nesse contexto, Lucas, o que é que tu tem a nos dizer sobre resistência à insulina? Como é que a gente poderia falar aqui sobre esse padrão de resistência à insulina aí? Então, basicamente, dentro desses dois contextos, né, o diabético tipo 1, como você bem falou, geralmente é essa pessoa que descobre depois de um desmaio, uma síncope, aí vai parar no hospital e descobre justamente o que Thomas falou, né, que tem essa deficiência na produção de insulina, e aí justamente, sem a insulina, a glicose, que é consumida através da alimentação, por meio de amido, de pão, massas, enfim, frutas, essa glicose ela não consegue entrar na célula. Logo, não tem a utilização dessa glicose. E aí, os rins, eles fazem a excreção dessa glicose que não é absorvida, gerando um quadro de hiperglicemia persistente, como o L. Jackson falou. E já no diabético tipo 2, geralmente são pessoas que nem sabem que são diabéticas ou que até desconfiam devido a um quadro de sedentarismo associado com uma má alimentação persistente e também um histórico na família, né? Muitas pessoas que são diabéticas tipo 2, elas têm um histórico, ou o pai é diabético, ou os avós, ou a mãe. Então, você ter um histórico desse na sua família já é um ponto de total atenção e que você deveria pensar muito melhor em se cuidar, né? Então, se você tem esse histórico, se você é sedentário, se você não se alimenta tão bem, fique de olho, procure um profissional médico, um nutricionista, e até um farmacêutico também, né? Que apesar do farmacêutico não ter tanto, às vezes, esse contato com o paciente diretamente, estão surgindo novas vertentes do serviço farmacêutico também com a farmácia clínica, né? Então, o farmacêutico também pode te orientar e fazer sugestão de exames para que você possa identificar se você tem ou não alguma alteração nesse âmbito do controle glicêmico e da resistência à insulina. Legal, legal. É até interessante você falar isso aí, porque as pessoas têm ideia que farmacêutico é só aquele cara que fica atrás do balcão entregando remédio às pessoas, mas Pois não, tá indo além, né? E como profissional da área de saúde, ele pode ser uma peça fundamental aí na detecção de doenças, né? Nessa parte de triagem, pode estar alertando o paciente quanto a isso. Uma observação, né? Uma observação, enfim, um comentário a mais, a questão de sintomas, né? Que foi que ele falou, que tu falou. Os sintomas são mais característicos até no tipo 1, né? Questão de sede, ele vai ter mais sede, vai ter mais fome. Poliúria, Então, já no tipo 2 não fica mais camuflado. Então, já é uma coisa, se você tá com sede persistente, ainda é jovem, vamos dizer assim. Sede persistente, indo no banheiro demais, excessivamente, com muita fome, é um indicador antes de ter um desmaio. Né? Então, antes de ter um desmaio, tem um indicadorzinho aí de que tem alguma coisa errada. E justamente, né? Agregando também a esse comentário, um dos motivos dessa sede excessiva é essa hiperglicemia. Geralmente, os nossos rins, eles têm um limiar ali que consegue reabsorver a glicose. Seria mais ou menos 160 miligramas por decilitro, se eu não me engano. Então, quando a glicose passa disso aí, o que é que o rins faz? Não, vamos excretar que tem muita glicose aqui. Então, o paciente que tem a diabetes e está com essa hiperglicemia, ele começa a urinar muito mais. Por quê? Vamos, junto com essa urina, jogar a glicose fora, né? E aí vem aquela questão da urina adocicada. E, de fato, se você urinar num cantinho ali e começar a aparecer formiga, com certeza você está excretando glicose pela urina e com certeza você é diabético. Tem coisa errada ali, Tem né? coisa errada. A vovó que sempre diz, né? Se O teste da diabetes, se tiver formiga na urina ali, é diabetes. Então, isso é um ponto bem interessante da gente entender da fisiopatologia da doença, né? E que pode esclarecer algumas coisas. Então, assim,
pelo que a gente estava vendo, o excesso de glicose, ele vai com a urina ali, né? Então, o indivíduo, numa condição normal, pelo que a gente vê, são pessoas que não têm atenção a isso e muitas vezes não se cuidam. A alimentação do brasileiro em si, ela é muito rica em carboidratos. Então, para o cara bater acima aí de 160, 200, é tranquilo aí de glicemia quando ele está com diabetes e não sabe, na alimentação ali rica em carboidratos. E boa parte das pessoas não consegue manter uma hidratação adequada durante o dia. Então, acaba sendo também um fator aí de sobrecarga a nível renal, né? Sim. Então, a gente vê que a questão da diabetes, ela, de maneira sistêmica, ela começa a trazer outras doenças envolvidas. E caso você não faça o tratamento de maneira rápida e eficaz, você pode ter outros prejuízos. Então, nessa parte aí, Thomas, o que é que tu tem para dizer assim quanto a diagnóstico? Eita, cheguei hoje no consultório, não sei que tenho diabetes. O que é que o cara vai fazer com ele, assim, orientação? Pois é, cara, perfeito o que você falou em termos de outras condições, né, que vem junto com o diabetes, vamos dizer assim. E a gente até consegue fazer esse paralelo com o tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 ele é mais alarmante, né, como os meninos comentaram. Então ele traz sintoma, o cara passa mal, vai no hospital, vê que tem alguma coisa errada, tá emagrecendo, tá fazendo xixi demais, tá tendo muita sede. E aí vai e trata, enfim, na maioria dos casos consegue um acompanhamento ao longo da vida, consegue, né, ajustar o que tem que ser ajustado. Mas o tipo 2, ele, né, assim, passa mais despercebido, porque o cara vai levando, o cara engordou, o cara vem descobrir às vezes com 40, 60 anos. E aí qual que é o problema do diabetes e da pressão alta e dessas doenças crônicas que são o que estão mais matando, entre aspas, vamos dizer hoje, né? Porque a conta chega depois, né? Vamos fazer até um paralelo, um parênteses aqui. Antigamente, sei lá, 50, 60 anos atrás, as pessoas morriam de infecção, porque não tinha antibiótico, enfim. Pegou, morreu. Pegou tuberculose, pegou meningite e um abraço, né? Hoje em dia não, tem remédio para isso aí. Mas aí o cara passa 40, 50 anos cultivando aí, né, esse diabetes dele, e aí quando a conta vem, é um infarto, é um AVE, né? Ou às vezes é um problema de retina, é um problema de vascularização, perde a perna, fica cego. Então, esse que é o problema, né? É a longo prazo. A conta, quando chega... Costumo dizer isso para os clientes direto, que eles acham que é assim, né? Do dia para a noite me tornei diabético. Sim. Agora eu sou diabético. Que é isso? É uma coisa a longo prazo, não é assim. Aí Exato. chega lá e a minha glicose está em 99, tô diabético. Calma. Exato. Vamos E regular aí, assim, isso. falando do diagnóstico, como você falou, né? A gente usa, lógico, de alguns parâmetros laboratoriais para fazer diagnóstico. Tem a glicose em jejum, que tem um valor X lá, que precisa estar alterado, né? A partir de 99/100 se é pré-diabético, mais 120 se é diabético. Mas, assim, tem outras coisas também. A glicose em jejum entra no que talvez a gente comente mais tarde, em variáveis pré-analíticas dos exames, né? Então, nem todo mundo tem as condiçõezinhas bonitinhas para fazer o exame, escolher. Mas aí tem hemoglobina glicada, que é uma coisa que meio que dá um registro dos últimos meses da sua glicemia, como é que tá. Tem frutosamina, enfim, tem muita coisa, né? Enfim, seria ótimo se todo mundo pudesse ter uma equipe, um nutricionista, um médico, um farmacêutico, um cara para tratar disso aí. Às vezes a gente não tem isso no SUS. E aí, mas graças a Deus a gente tem alguns exames para diagnosticar e tenta ter a melhor conduta, né? Depois que descobre aí essa patologia. Para fins de exame, é interessante você falar que a gente vê a condição clínica do paciente e utiliza os exames ali para complementar o diagnóstico, né? Sim. Que vai ser feito pelo médico. Legal. Agora, de maneira geral, a gente tem que entender que a pessoa precisa de um profissional para conduzir nesse diagnóstico. O que é que costuma fazer? Fulaninho chega no laboratório, tá suspeitando e solicita um exame lá de glicemia. Aí fulaninho comeu há 16 horas antes do exame. Ou seja, quando ele vai fazer o exame, ele acha, não, comi há muito tempo, minha glicemia vai estar baixa. Quando ele vê, ele já entrou em um processo que o corpo dele, para entrar em defesa, aumentou a glicemia. Ele pega lá uma glicose mais elevada e ele já diz, lascou, sou diabético. Ele já se diagnostica. Então começa a alterar a alimentação por conta própria. Então é um negócio complicado, né? Essa questão de exames, Lucas, assim, o que é que tu disse quanto à parte de exames? Tu acha que o pessoal costuma falhar nessa questão de diagnóstico, às vezes por não saber interpretar? Demais, e é bem alarmante isso, né? Porque muitas vezes o paciente não está numa condição de fato adequada para realizar o exame, e quando vem o resultado, existe uma alteração ali nesse resultado que muitas vezes gera um alarme que não é para ser gerado, né? O paciente está desconfiando de uma diabetes, faz uma glicemia em jejum, que não é um parâmetro que fecha diagnóstico, a gente tem que saber isso. E aí, ele, tô com a glicemia ali 99, 100. Tô diabético. Não é assim. Você tem que fazer um TTOG, que é o teste de tolerância oral à glicose, para de fato avaliar. Você, se puder fazer a hemoglobina glicada, que é um parâmetro que dá uma média estimada ali da tua glicemia dos últimos 3 meses, que é o tempo de vida
justamente da tua hemácia, da célula sanguínea. Então, essa hemoglobina glicada, ela vai te dar um parâmetro ali, justamente desses últimos 90 dias, para saber como é que estava a tua curva glicêmica, né? Então, a própria hemoglobina glicada é um parâmetro muito importante. Muitas vezes a glicemia do paciente dá 100, mas a hemoglobina glicada dá 5,2, 5,1. Então, está totalmente normal. Nesse caso aí, não é necessário nem fazer um TTOG. E o inverso pode acontecer E também, o inverso né? também. Às vezes a glicemia está controlada e a hemoglobina glicada do cara está 6,6, Glicando 6,8. Já tá, Então tá lá em cima, justamente. Então, de fato, se procede a um TTOG, o teste de tolerância oral, que é aquele da garapa, né? 75. Que o povo acha extremamente abusado aquele exame. Eu também, eu não fiz o da glicemia, mas eu fiz o da lactose, que é parecido Imagina também. passar 2 horas, né? Sentado Passar lá. 2 horas colhendo ali a cada 30 ou 60 minutos, se eu não me engano, toma a garapa, aí colhe de novo. Chato. E justamente, a intenção é essa, né? Você colhe em jejum, toma ali a garapa, né? Que é para ver como é que sua glicemia se comporta, colhe de novo para ver quanto é que deu a glicose, para saber Tolerância. para saber se você está conseguindo jogar essa glicose para dentro da célula ou se ela está acumulando na corrente sanguínea. Se ela estiver acumulando na corrente sanguínea, passando de determinados níveis, pré-determinados ali nas referências do exame, então aí consegue sim fechar o diagnóstico, né? Mas essa questão dos exames é bem delicada, tem que ser, de fato, acompanhada por um profissional que seja consciente e que tenha esse conhecimento, né? Legal isso aí. Outra coisa, quando a gente vai para o médico, fecha diagnóstico, solicita exame, está confirmado. Eu vou ficar naquela, agora o resto da vida sendo medicado, eu tenho que tomar medicação. Como é isso aí, Thomas? Ou geralmente a gente hoje tem uma consciência por parte dos médicos, não, vamos modificar o estilo de vida, vá procurar primeiro um nutricionista, um profissional de educação física se for sedentário. O que é que geralmente você vê, geralmente aí nos pacientes que passam até para outros profissionais, eles procuram após já estar em tratamento com outro profissional, de maneira geral, como é que tu vê isso aí? Pois é, isso aí é um ponto interessante, né? A gente passeou pela fisiopatologia, falou como é que se apresenta e como é que trata, né? Aí é onde entra. Então, assim, a gente tem o ideal e o real, né? O ideal seria que, enfim, se todo mundo tivesse todos os recursos, né? Então, assim, a pessoa não precisa ficar cronicamente dependendo do medicamento, mas às vezes acaba ficando pelas condições do nosso sistema de saúde. Se o cara tivesse, lógico, um nutricionista que acompanhasse, o cara seguisse, né, a dieta certinho, fizesse a atividade física, enfim, tivesse recursos de suplementação, de uma medicação mais refinada para poder fazer aquele controle, de fato mudasse o estilo de vida, né, que eu acho que é o que resolve a grande maioria das doenças crônicas que a gente tem hoje em dia, não precisaria, a gente regularia o ambiente e tudo ok, né, vida que segue. Mas aí, assim, infelizmente é muito difícil de tratar doenças crônicas, né, por isso que são tão por isso que é tão difícil tratar diabetes. Então, o que a gente acaba vendo no dia a dia, né, quando você vai para o SUS, principalmente, é a galera que toma metformina a vida inteira e, enfim. Enfim, graças a Deus que a gente tem um arsenal de medicamentos muito, muito bons para tratar a doença hoje em dia, né? Enfim, uns melhores que outros, se a gente for citar um por um, mas assim, metformina tá na boca do povo, né? Vamos dizer assim, todo mundo conhece, todo mundo toma, né? Entre aspas, lógico. Mas por quê? Porque é bom e é barato, e tem no SUS, né? E assim, de fato funciona, tem evidência para isso. Mas até uma coisa que eu li uma vez e me marcou, assim, me guardou, é que a metformina tenta fazer o que o exercício físico faz, que é melhorar a sensibilidade à insulina, né? Então, num mundo ideal, se o cara de fato tivesse um acompanhamento, né, de uma equipe muito profissional, e o cara dissesse, não, poxa, eu quero realmente tratar, vou começar a fazer serópio, vou começar a treinar, fazer musculação, vou fazer a dieta certinho e tal, né? A gente não precisaria desse uso crônico de remédio. E aí, lógico, entra até nesse ponto que vocês podem comentar melhor, porque a nutrição é o pilar fundamental de tratar a doença, né? Não adianta, o cara pode tomar uma caixa de remédio por dia, pode tomar insulina, pode tomar análogo de GLP-1, pode tomar coisa que mexa com o rim, ou que danado for. Se o cara se empanturrar de comida na hora errada, poxa, não ajuda, né? Me ajuda até ajudar. Exato. Aí falou aí metformina, algumas pessoas não sabem, tem gente que não sabe, inicia o uso por conta de uma orientação de um amigo que diz, cara, estou usando e me ajudou até no processo de emagrecimento. E aí, Lucas, o que é que tu diz aí de metformina, cara? É bem como o Thomas disse mesmo, né? É um medicamento que todo mundo toma assim, tá na boca do povo, principalmente por esses motivos, né? É um medicamento que é extremamente acessível, barato, encontra no SUS
E muitas vezes isso, tem um amigo meu que está tomando, ele disse que emagreceu, tem uma amiga minha que está tomando, emagreceu por conta da metformina. E às vezes a gente encontra até um efeito que é interessante na metformina, que é um efeito colateral da metformina genérica, inclusive, ou algumas similares, que são problemas gastrointestinais. Então, muitas vezes a pessoa que toma a metformina ali tem diarreia, tem flatulências. E aí, muitas vezes, a pessoa até perde peso por isso, né? Porque tá tendo uma diarreia crônica ali, tá perdendo de fato peso, desidratando. Acontece de perder 1, 2, 3 quilos por conta disso e atribui ao efeito do medicamento. Mas isso é um colateral. E aí é interessante ressaltar que nós temos uma metformina que é de liberação retardada, ou é estendida, XT, é o glifage XT. Ela diminui muito a prevalência desses colaterais. Então é interessante também que o médico, quando vai prescrever, se o paciente apresentou esses problemas gastrointestinais, ele ter essa ideia de dizer, não, troca essa aqui pela de liberação estendida que vai resolver esses teus colaterais. Mas é bem como o Thomas disse também. A metformina hoje, ela tem evidências que melhora muito a glicemia, mas ela tenta fazer o que o exercício faz. Então, o mecanismo de ação dela é basicamente igual o que o exercício iria proporcionar ao indivíduo, ao paciente. Então, é isso, né? Se todo mundo tivesse a consciência de levar um estilo de vida saudável com relação à alimentação, claro, acompanhado, se possível, que a gente sabe que nem todo mundo tem condições para isso. Se tivesse uma rotina de treinamento, de exercícios acompanhado também, se possível, seria um mundo ideal, né? Então, muitas vezes essas pessoas não precisariam dessa medicação. E aí entramos também na questão de outra medicação que é muito utilizada, que é a insulina. Então, a insulina, ela é utilizada quando a metformina, digamos assim, já não resolve o caso, a pessoa já está com a resistência ali muito elevada e a própria insulina que o pâncreas dela produz não está resolvendo o caso, não está conseguindo jogar essa glicose para dentro das células. Então, o médico vai lá, vamos tomar aqui tantas unidades de insulina para controlar essa sua glicemia. Até porque a própria glicemia elevada gera diversos danos a longo prazo, né? Danos renais, danos à visão, danos à cicatrização, enfim, todos os malefícios que essa hiperglicemia causada pelo diabetes traz, né? E o ideal é que a gente entenda que, em contexto geral, doenças crônicas, você ali foi contemplado com você tem a porta aberta para o desenvolvimento de outras. Então, o cara começou diabético, daqui a pouco o camarada está com hipertensão, daqui a pouco ele está com uma cardiopatia, e vai começando a puxar. Daqui a pouco o cara tá lascado, velho. Um monte de comprimido e não resolve. Então, o ideal era que procurasse o exercício como um modulador ali de resposta. A gente falou no início que até eu falei que ia falar depois. De maneira geral, você depende da insulina para pegar a glicose na corrente sanguínea e jogar para dentro das células. Só que o exercício ele faz um efeito semelhante. Então, sem a necessidade dessa modulação da insulina, o exercício ele consegue diminuir a glicemia e jogar a glicose para dentro da célula diretamente. Ou seja, a gente consegue melhorar a sensibilidade celular. Ou seja, a gente consegue ter um efeito medicamentoso através de uma conduta de exercício, cara. Isso melhora bastante. Conduta lá, nutricional, / recomendação de exercício. O pessoal costuma acreditar, já que no consultório, que o negócio funciona, exercício direto, ou fica meio duvidoso? Assim, existe uma credibilidade gigante dele, né, que o medicamento sempre vai ser o melhor. Mas, tipo, na minha prática, ainda, eu acredito que quando me procura, meio que já vem direcionado em querer melhorar a alimentação. Então, já existe ali uma credibilidade no profissional. Acaba contribui muito, né? Mas ainda existe uma resistência enorme em querer fazer o desmame. Então, a gente quer conversar com o médico e aquela pessoa, ela fica com medo, né? Aquele certo receio. Como também tem o inverso, tem gente que já chega e diz, não, vou tirar o medicamento. Não tiro por conta própria, não é assim. A gente vai ver como é que tua resposta. Então, é muito confuso ainda na cabeça das pessoas. Uns têm aquela credibilidade gigante no medicamento, então tem medo absurdo de tirar. E já outros não, já chega querendo tirar tudo e pensa que a gente vai fazer um milagre. É verdade. Falou do tratamento aí agora farmacológico, que pode ser utilizado. Se a gente fosse pensar num tratamento em que a gente tivesse que utilizar o mínimo possível de medicamento ou não usar, e ir para a parte nutricional.
realmente a gente teria que fazer uma conduta aí de restrição de carboidratos, né? Que quando eu digo restrição não é tirar completamente, mas ter Diminuição. um controle, né? Uma diminuição. Existem mitos. O que é que tu vai me dizer agora? Essa aí eu gosto quando tu fala. Frutas na dieta, não posso. O pessoal associa. Frutose, glicose, tem fruta, fruta não pode. Porque o pessoal diz que o índice glicêmico de algumas frutas é alto. Fala aí, índice glicêmico e carga glicêmica, explica isso aí. Bora, chegou. Já batendo na tecla de que porque tem açúcar, né? Eu disse pra ela, tu sabe quanto de açúcar tem num pão? 50 gramas de pão equivale a 600 gramas de melancia, e o povo de melancia tem muito açúcar. Né? Então as pessoas falam daquilo que não sabem. Infelizmente, e vai se replicando daquilo que não sabe. Se eu perguntar a qualquer pessoa, tem quantas gramas de açúcar numa maçã? Ela não sabe, ela só replicou porque outra pessoa falou. Fico triste quando é de profissionais, né? Muito triste mesmo, porque as outras pessoas que sofrem. Então acaba que o leigo sofre. E a gente tá aí para ir desmentindo isso. E vendo a diabetes como um todo, eu não posso estar me resumindo a só carboidrato, né? Diabetes como um todo, ele vai gerar processos inflamatórios, ele vai gerar ali um acúmulo de gordura, e o acúmulo de gordura faz com que dentro da célula tenha mais gordura, e vai gerando aquele ciclo de gordura, resistência à insulina, e sempre vai piorando. E as frutas, hoje, a gente sabe que é uma das principais fontes de antioxidante. Não são os alimentos que mais têm antioxidante, mas, pela quantidade que a gente come, volume por dia, ela é um principal fator antioxidante da dieta da gente. Então, a dieta sem fruta é uma dieta pobre, sem falar dos nutrientes, né, dos compostos bioativos que tem nela, dos nutrientes. Então, é uma dieta pobre. Não tem como a pessoa tratar uma doença crônica vendo só açúcar, né? Então, tá errado em ver que não tem muito açúcar nas frutas. Isso é mentira. E também não tem como eu me prender a isso para querer tirar fruta aí. Então dá perfeitamente para o camarada comer frutas e tratar diabetes, né? Que vai ter os benefícios intestinais, ou seja, a gente tem que lembrar que no intestino tem bactérias, a gente tem uma microbiota popularmente conhecida como flora intestinal, que ela tem interações, desde interações imunológicas, interações psicológicas, psiquiátricas e diversas outras interações ainda que eu acredito que nem conhecidas ainda são pela ciência. Então é interessante a gente entender que quando a gente come frutas, a gente está melhorando a qualidade de vida do indivíduo, né? Com certeza. E para bater nisso que tu falou, só rapidinho para o Zezinho de casa entender, não se prenda àquela situação de índice glicêmico. Índice glicêmico é a velocidade que a glicemia vai aumentar no sangue. Alguns alimentos têm mais, outros têm menos. Só que o alimento, ele não tem só glicose, ele tem água, ele tem proteínas, tem gordura. Então, a gente tem que focar nessa capacidade de aumento de glicose com a carga glicêmica, que seria o quantitativo total de glicose que teria disponível naquele alimento. Isso sim impactaria na glicemia do indivíduo. Não me prender só com essa velocidade, porque é como você falou, a melancia tem carboidrato, mas quando você vê no contexto geral, a carga glicêmica quantitativa... Inclusive, as pessoas elas têm tolerância diferente, né? Então, o alimento ele tem um índice glicêmico dele, mas a pessoa tem tolerância diferente. Então, já vi o horário do dia, o horário que ela toma o medicamento vai interferir na tolerância dela ali à glicose, na velocidade de utilização da glicose. Então, não dá para se prender só ao alimento de forma isolada, é o contexto, sempre é o contexto, né? Então, sempre a nutrição ela volta para o contexto, roda e volta para o contexto. Então, tem gente que come uva ali, uva isolada, e do nada teve uma alteração na glicose, mas ela come um cuscuz, mas o horário foi perto da medicação, ela não teve um pico glicêmico. Então, é ver sempre o contexto. O contexto do que ela está consumindo é o que vai ter interferência. Vai ter. Então, assim, a gente dá noções, mas a gente tem que saber que, de maneira individualizada, tem que ser planejado para o indivíduo a rotina, tanto medicamentosa pelo profissional farmacêutico / médico juntos aí, vendo, e o nutricionista e o profissional de educação física trabalhando junto também. E aí, Thomas, me diz uma coisa, sou diabético, você o resto da vida é diabético ou existe uma condição de cura, remissão, como é que funciona isso aí? Pois é, boa pergunta, né? Então, assim, hoje a gente trabalha mais com tratamento do que com cura de diabetes. Até se você... É meio que discutível. Se você for pegar a galera que faz cirurgia bariátrica, que opera, eles vão dizer que eles vão abrir a boca para dizer que curam a diabetes, né? Mas aí, assim, é uma doença crônica. O cara que depois que... Né, se for tipo 1, ele não produz mais insulina, então ele fica dependente da medicação, como o Lucas falou. Se for tipo 2, a gente tenta ajustar essa resistência, né? Mas nunca que a gente vai conseguir zerar o cronômetro dele. Então, a gente trabalha mais com tratamento do que com cura. O ideal, no final das contas, é que a pessoa viva bem, né? Que a pessoa não tenha prejuízos dali para frente. Até por isso que quando se descobre o diabetes, no caso tipo 2, a gente tem que investigar muita coisa também, tem que examinar olho, tem que examinar outras coisas aí, né? Mas
É bem por aí. Acho que a gente foca mais no tratamento do que em cura. Eu acredito que tem remissão, né? Sim, É a remissão, ou isso seja, é a ausência dos sintomas. Exato, ia ter um controle, mas não é uma É cura, a né? remissão. Sempre quando a gente fala, ó, vem, a gente vai tratar, é tratar visando remissão, não tratar visando cura. Tem gente que pensa que vai chegar a um ponto de remissão e vai poder voltar a estourar no doce, no bom, não assim, tem como. não vai, cara. Tem que ser um cuidado pro resto da vida. Aporte calórico, né? Importante. Aham. E pro pessoal que tá em casa, bora lá, Lucas, me diz aí. Quero prevenir diabetes. O que é que tu diria pra um cara que diz assim, eu quero prevenir, cara? Básico. Viva a sua vida da maneira mais saudável possível, principalmente se você tiver um histórico na família, como eu falei anteriormente, né? O cara que tem um histórico na família, ele é um forte candidato a ter a diabetes. Então, não espere ser diagnosticado com diabetes. Depois que diagnosticou, até antes de diagnosticar, depois que você já está com a doença, como os meninos falaram, não tem cura. Dizem que tem, mas, enfim, tem a remissão, né? Tem o controle total ali dos sintomas, dos prejuízos, mas cura não tem. É você não chegar num ponto de desmantê-lo com você mesmo, né? Porque a diabetes, ela não acontece assim, hoje eu não sou diabético, comi doce com força, hoje de noite, amanhã acordei diabético. Não é assim. É algo crônico, são semanas e semanas, meses e meses, anos e anos, num estilo de vida ruim, sem exercícios, com sedentarismo, com alimentação péssima. Então, tudo isso vai fazer com que você se torne diabético. Então, não faça isso. Seja uma pessoa saudável, procure um nutricionista, procure um profissional da educação física, ou faça exercícios por conta própria. Procure entender também sobre dieta, sobre alimentação, porque muitas vezes a pessoa não tem condições de bancar, de arcar com o custo de um nutricionista, mas nada te impede de procurar informações, de procurar entender como é que as coisas funcionam. Inclusive, isso é um dos motivos do nosso podcast, né? É trazer informações para pessoas que sirvam para alguma coisa, que sirvam, de fato, para vocês levarem para a vida de vocês e agreguem, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse papo aqui, que é para conscientizar as pessoas e trazer novos olhares a diversos assuntos que vão ser discutidos. O primeiro aqui é a diabetes, né? Massa. A última aí, para a gente encerrar esse contexto, só para o pessoal que está em casa, que vê a gente num contexto, além de clínico, esportivo. E aí, Thomas, tu acha que dá para o camarada que é diabetes ser atleta? Dá sim. Dá para ter um corpo legal, um shape legal, chegar na definição boa? E se dá, como dá. A gente tem vários exemplos de atletas, né? Até profissionais que carregam essa condição. Mas aí o atleta é um cara diferente, né? Ele é um ser diferente, assim. Precisa ser estudado, porque é um cara que, né, a gente pressupõe que ele tem disciplina. Então é isso que precisa, né? Para controlar a doença, ter remissão dos sintomas e ter resultado como atleta. Então se o cara tem disciplina, o cara sabe fazer dieta, o cara sabe fazer exercício, o cara sabe tomar o que tem que tomar. Então dá sim, não é uma condição limitante, não. Talvez seja mais difícil, mas não é impossível, não. E até no fisiculturismo a gente tem relato aí de vários atletas, né, que fazem utilização de insulina e até ajuda no processo deles de construção ali da massa muscular. Sim. Em certo ponto, né, Lucas? Sim, a insulina, por mais que muita gente não saiba, né, é o hormônio mais anabólico que existe no nosso corpo, mais do que a própria testosterona, enfim. E o que seria esse anabolismo? Seria a unção de algumas moléculas para formar uma molécula maior. Sei lá, juntar glicose, várias moléculas de glicose para gerar um glicogênio, juntar aminoácidos para formar uma proteína. Isso é anabolismo. Já o catabolismo é o inverso, né? Quebrar uma molécula maior em moléculas menores. Então a insulina tem esse papel muito, muito crucial, né? E de fato é o hormônio mais anabólico. Muitas vezes é utilizado por fisiculturistas saudáveis, né, que não têm condição de diabetes, para ter respostas físicas, estéticas, que auxiliem no desenvolvimento dentro desse esporte. E também existem relatos de atletas profissionais, um deles que eu vou citar aqui é o Thiago Santisteban. Ele é profissional, ele é diabético tipo 1, e o cara tem um físico que é fora do comum, né? Por mais que ele tenha que ter ali um controle absurdo quanto à glicemia dele, tudo que ele vai comer, ele tem que calcular para ver quantas unidades de insulina ele vai usar. E tudo isso vai mudando dentro da fase, dentro da periodização da dieta dele, né? E aí tem que ter um manejo realmente diferenciado, mas não é impossível do cara que é diabético ele ser atleta. De fato, como o Thomas disse,
até para tratar a doença é necessário a disciplina, né? Para ser atleta, ainda mais. Então, um cara que quer ser atleta, tem diabetes, é algo bom para ele com relação à saúde, né? Então, junta ali um útil com o agradável. Agradável, exato. Pois é, pessoal. Rapaz, estou gostando aqui do podcast. Está começando ainda, né? Os primeiros episódios, mas entrosamento aqui é bom, a turma é boa, tem muito conhecimento. Alguém tem alguma coisa a agregar aí quanto à parte de diabetes? Alguma coisa a falar? Vamos Falando. fazer um resumão aqui da parte nutricional. Acho que tem mais coisa pra gente falar. Bora lá? Sobre fibra, por exemplo. Bora, A gente simbora. não falou sobre fibra, né? Sim. Aporte calórico. Assenta o pau aí nesse negócio aí, vamos embora. A gente pode estar fechando aqui com a nutrição, já que Show a de nutrição bola. começou e termina. Show de bola. É que a galera hoje costuma muito fechar só o carboidrato. E a gente bater muito nessa tecla e pode passar a ideia do povo que é só carboidrato. E não é. Vamos O embora. diabetes ele é um problema também que é multifatorial. E dentro da alimentação, a fibra ela é importante. Então, tipo, a gente não pode nunca esquecer de colocar as fibras dentro do contexto do tratamento do diabetes. Então, beleza, eu posso comer carboidrato? Pode associar fibra. Melhora. Por quê? Porque melhora, a fibra vai melhorar a questão da glicemia, né? O aporte calórico, ele sempre vai ser carro-chefe também. Então, você pode colocar carboidrato lógico, se calorias estiver lá em cima, mesmo carboidrato baixo, você vai ter impacto negativo. Por quê? Caloria alta vai produzir espécie reativa de oxigênio lá. Então, também tem que ter aporte calórico. Na nutrição, a gente meio que tem pilar, né? Então, aporte calórico tem que ser controlado, depois vem carboidrato, depois vem a injeção de fibra, vitaminas, antioxidantes e composto bioativo. Então, a gente pode estar falando da canela, que tem efeito significativo aí na melhoria da glicose. Tem também o maracujá, que tem o glicerol, que tem efeito também na glicose. Gengibre, por ter o efeito anti-inflamatório. Então, esse contexto todinho é o que gera a melhoria do diabetes. O povo me pergunta, pô, tu bota fruta em toda dieta, em toda dieta, toda refeição minha tem fruta. Eu falo muito da fruta, mas não é só a fruta, né? Então, sempre está associado às outras coisas que vai melhorando a captação da glicose. Isso, eu estou falando especificamente do diabetes tipo 2, né? O tipo 1, ele já falou ali, é insulina, controle de glicose, mas é insulina. É isso, eu acho que agora pronto. Deu um recado aqui pros colegas da gente aqui que diz que diabetes não pode comer fruta, rapaz. Só para o pessoal mudar um pouquinho a cabeça. Vamos mudar esse assunto. Bora, rapaz. Bora, meu irmão. Me dá raiva. Mas como fruta. Como fruta, apenas como fruta, né? É. Mas é isso aí. Então a gente tem que pensar na alimentação sendo montada de maneira geral. A gente tem o controle de carboidratos, que é uma coisa que a gente relaciona mais diretamente com a questão glicêmica, mas entender que os outros macronutrientes eles exercem função também na capacidade de carga glicêmica da refeição, no controle da carga do índice glicêmico da refeição. E a gente ter em mente também que os micronutrientes vão estar tendo um efeito também positivo ou negativo na questão da alimentação. E ainda tem a questão de que os compostos aí, vegetais, eles também podem estar trazendo fitoterápicos aí embutidos nisso aí de presente, né? Antioxidantes que vão melhorar a condição geral do paciente. E aí, conta mais. Lembra de alguma coisa? Eu quero deixar esse negócio completo. Acaba ver em casa, o camarada olhar esse negócio e dizer, pô, bicho, eu vou me cuidar. Acabou, é só botar em prática agora, ele já tem informação para um bocado de livro. Já tem informação demais. Pois você que está em casa aí, pega essas dicas. Se tem alguém na família ou se você não está se cuidando, tenta fazer um check-up de rotina com o médico. Às vezes, numa condição de uma avaliação médica lá, o camarada às vezes passa 6 anos. Um cara não considera essa semana 6 anos sem ir a um profissional de saúde, sem pedir um check-up aí de exames. E com obesidade grau 1, já todo cheio de problema. Então, assim, é um cara aí que estava favorável a achar muita coisa quando fosse procurar, triar. Então, procura um profissional de saúde aí, busca fazer um check-up para que possa ser diagnosticado antes de ter complicações mais consideráveis. De maneira geral, agradeço aqui a vocês. Realmente aí, esse pessoal é um pessoal bom, um pessoal que eu considero. Então, estou começando bem aqui o podcast. E vamos aqui começar o encerramento. Deixa um recado aí pro pessoal de casa. Comam frutas. Esse comam frutas dele é polêmico, viu? Muita gente acha ruim. Não tô nem aí não, cara. É isso mesmo. Cada um conduz seu trabalho da maneira que deve e com responsabilidade. Quando a gente tem esse respaldo, a gente orienta isso com segurança. Pode comer fruta. E aí, Lucas? Mas o recado que eu deixo também, além de comer frutas, né? Olha aí, velho. Não tenham na cabeça essa ideia de só tem doença quem procura. Procure não ter.
Porque se você tiver e não procurar, você vai continuar tendo ali, não vai tratar e vai se tornar algo muito pior, muito pior. Então procure o quanto antes, se cuide, pratique exercícios, pratique dieta, leve um estilo de vida saudável para que você dependa cada vez menos dos medicamentos e caso você precise, procure um profissional para te orientar. Óbvio, você vai procurar um médico, mas tenham a consciência de que medicamentos não é tic-tac, não é balinha, e tenham esse uso racional, né? Não vá porque um amigo meu tomou e disse que era bom, uma amiga minha tomou e disse que emagrecia, não. Uso racional de medicamentos sempre, procurem profissionais, procurem levar um estilo de vida saudável que, com certeza, sua qualidade de vida até o fim da sua vida vai ser outra. Show de bola. E aí, Thomas, completa aí. Perfeito, cara. Que momento precioso aqui, né? Porque o pessoal que tá acompanhando aí ganhou um acompanhamento multidisciplinar aqui, ó. Isso aqui é mais valioso. Graça aí hoje, né, cara? Vão ser minutos aí valiosíssimos. Então é só você ouvir com calma, que já vai dar para ganhar muita coisa aqui ouvindo a gente. Eu acho que é isso, né? A mensagem que eu deixaria é isso: cuide da sua saúde, como o Lucas mesmo falou, a conta chega. A medicação não é milagre, né? Então, eu até, se eu pudesse dar uma dica para todo mundo, tipo assim, o que é que você receita para todo mundo? Faça exercício físico, se mexa, saia de casa, né? Vá caminhar, vá correr, vá jogar futebol, sei lá, vá para academia, se você é viciado igual a gente. Mas assim, se mexa, vá cuidar da sua saúde, é o bem mais precioso que você tem, e infelizmente a gente só dá valor quando adoece, quando você perde um dia de trabalho, quando você perde uma semana de treino porque tá doente, né, ou enfim, quando começa a cobrar ali, que você fala, caramba, eu não podia ter organizado minha alimentação, né, eu não podia ter ido pra academia. Então, não seja esse cara, se diferencie, saia de casa e ouça os nossos próximos podcasts, que você só tem a ganhar. Só tem a ganhar, é isso mesmo. Então, pessoal de casa que gostou do conteúdo, eu peço que vocês estejam curtindo, estejam comentando para estar incentivando essa iniciativa, que como eu falei para o pessoal aqui, para quem já está sabendo do podcast, essa é uma iniciativa que a gente está trazendo com o intuito de levar conhecimento às pessoas. Então o pessoal de casa vai ganhar em ter esse conhecimento de maneira gratuita, sintetizado, e ela vai estar ouvindo nas plataformas do YouTube e do Spotify, e a gente vai estar trazendo profissionais para que vocês possam estar conhecendo, sabendo quem são os profissionais que tem aqui na cidade, para que você tenha também como referência, para que possa buscar e pedir ajuda caso precise dentro desse contexto. E a ideia, cara, é só crescer isso aqui, isso é uma ferramenta. Então, assim, como uma ferramenta de divulgação de informação e de profissionais, eu peço que vocês curtam e compartilhem o máximo que puderem para que esse projeto ganhe aí uma força, ganhe um volume e a gente possa estar trazendo cada vez mais coisas interessantes. Então, pessoal, se tiverem também dúvidas, perguntas, o pessoal que vai estar disponível nas redes sociais, e deixem sugestões até para a gente estar trazendo outras pessoas aqui para estar contribuindo. Então é isso aí, a gente encerra mais um episódio do Por Osmose Podcast e até a próxima.